uma vez aqui na Associação Espírita Discípulo de Allan Kardec, na noite de quarta-feira, no horário tradicional das nossas palestras, às 19h30, hoje com a presença da Solange, todos vocês conhecem muito bem, trabalhadora da casa aqui por muitos anos, que vai nos trazer o tema Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Beleza de tema, né, para todos nós. Mas antes da gente passar a palavra para a Sol, a gente vai ler uma página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 14, que tem subtítulo Aproveitamento. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecendo de que a experiência da alma é laboriosa e longa, e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais, estender-lhes os preceitos, são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada do caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscaras em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa a conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho de zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por verdade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Mais uma beleza de página de Emmanuel, né, que nos fala acerca do aproveitamento, e eu achei muito interessante, logo de início, quando ele fala que geralmente, né, o impulso de todo aquele que ingressa na fé, ele tem a preocupação de transformar os outros, né? Não é ele mesmo. Você já até trocou uma mensagem, mandei para você gostou também, falei que eu adorei aquela mensagem, e que falava muito disso, né? De que a gente tem que se ocupar com a gente tem que procurar fazer a nossa parte sem querer mudar ninguém, mais ou menos assim a mensagem. A gente recebeu na internet, compartilhei com muitos de vocês. Mas é uma verdade, né? E sobretudo, como ele fala aqui, não adianta a gente decorar as formas doutrinárias, verbalmente, estender-lhes os preceitos, mas, sobretudo, aproveitá-la na sua essência, tentar vivenciá-la, que eu também sempre costumo dizer, é muito difícil ainda para muitos de nós, eu me incluo nesses muitos de nós aí. Mas a palavra de Paulo ela é bastante clara, né? Ou seja, o que a gente precisa fazer é aproveitar tudo aquilo que nós conhecemos, todos os ensinos, todas essas lições, e tentar de alguma forma colocar em prática, sabedores da nossa imperfeição, das nossas limitações, das nossas deficiências, sobretudo ainda morais, mas é o esforço pessoal de cada um que vai valer a pena. Essa caminhada, como ele fala aqui, de nos tornarmos criaturas melhores, né? E assim é a página da noite de hoje. Antes da gente passar a palavra para a Solange, nós queremos então orar, elevando os nossos padrões vibratórios, pedindo a Deus que nos abençoe, a todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos vendo aí pela internet também. O mentor espiritual da nossa irmã Solange possa intuí-la nesse momento para essa lição que ela vai nos trazer. Falar de Paulo é sempre uma coisa muito grandiosa para todos nós, que foi o exemplo vivo daquilo que deve ser um verdadeiro cristão. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Com essa prece, nós pedimos permissão aos mentores da casa, na figura maior do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para darmos por aberta a palestra da noite de hoje, desejando paz a todos, e assim seja. Então, com a palavra, Solange.
Boa noite a todos, que Deus nos abençoe, que Jesus, nosso bondoso Mestre, esteja presente no meio de nós, fortalecendo a nossa alma, e que essa mensagem de hoje sirva para fazermos uma reflexão em torno desse tema que é de tanta importância na nossa evolução espiritual. Esse tema nós pesquisamos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O objetivo do estudo é aprender e sentir a efetivar a caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem de Paulo, o apóstolo, instruções dos Espíritos, e ele diz o seguinte: dedicai-vos assim, meus amigos, a investigar rigorosamente o sentido profundo e as consequências, e descobrir-lhes por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Nós vamos ver aí como que Paulo, nessa mensagem, ele já nos leva a refletir, dizendo que a gente deve investigar rigorosamente o sentido profundo da caridade e as suas consequências, e descobrir por nós mesmos as aplicações no nosso dia a dia. Então você vê que é uma mensagem muito que vai trazer uma característica muito próxima do que ele escreveu na carta aos Coríntios, conforme nós vamos estudar. E ele ainda nos diz que para isso ele nos fala na importância que não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Então, assim, não basta eu não fazer o mal, eu preciso fazer o bem. Então, não basta uma virtude negativa, é preciso que haja uma virtude ativa, para que a gente possa se desenvolver. E para isso, ele nos fala da vontade. Logo, a caridade é uma decisão. Nós decidimos a nos tornarmos uma pessoa caridosa. E aí nós vamos nos colocar na dinâmica da caridade, conforme Paulo vai nos ensinar nessa epístola aos Coríntios. E também ele fala da inércia e da despreocupação. Então, isso, muitas vezes, a gente vê a situação, a pessoa precisando de ajuda, e a gente fica na nossa, vamos ficar na minha aqui, Se alguém pedir ajuda, eu vou, aí fico na minha lá, Então, na inércia e na despreocupação, porque a gente se preocupa muito quando é conosco, quando é com os que nós amamos, Mas e quando é com o irmão que a gente nem conhece? Será que nós estamos também preocupados em auxiliar, em ajudar, em ver o que pode ser feito? Então ele fala isso para nós. E nós vimos aqui no livro Estradas e Destinos uma prece feita por Bezerra de Menezes. E ele diz assim: petição do aprendiz. Senhor Jesus, deste-nos a conhecer a grandeza do bem, ensina-nos a praticar. Quando não possa oferecer-te o serviço excelente, orienta-me para que eu faça o melhor ao meu alcance.
No entanto, se as circunstâncias estiverem contra os meus propósitos, ampara-me com o fim de que te entregue um bom trabalho. Se isso, porém, não me for concedido, em vista das imperfeições que carrego, permita-me confiar-te o meu esforço sofrível. No entanto, mestre, se ainda aqui estiver sob impedimento para a concretização do meu desejo, auxilia-me a trazer a migalha de bem que eu puder. Mas, de qualquer modo, rogo-te, Senhor, para que me livre da inércia e que, embora eu me arrastando, consiga algo aprender para servir-te, servindo ao próximo, hoje, agora e sempre. Assim seja, Bezerra de Menezes. Então, veja, na prece que ele faz, ele pede a Deus isso, que nós já conhecemos o bem, agora ajuda-nos, Senhor, a praticá-lo. E aí ele coloca uma gradação. Nós queremos entregar um serviço excelente ao Senhor. Mas se isso não for possível, ajude-nos para que possamos entregar um bom trabalho. E se esse bom trabalho ainda não conseguir ser feito devido às nossas imperfeições, confio-te o esforço sofrível. Permita-nos que o nosso esforço se realize em favor desse objetivo que é a prática do bem. E ele diz que ainda assim, se não conseguir, auxilia-me a trazer-te a migalha do bem que eu puder. Né? Então veja, o que acontece? Para Jesus, a gente vai ver também que para Jesus a gente precisa estar na dinâmica da caridade, na dinâmica do amor. Isso que é importante. Então, ele está falando aqui do que ele deseja, mas se não for possível, ele coloca uma gradação para que nós possamos seguir. Às vezes a gente não está em condição, muitas vezes a gente pensa, eu gostaria de fazer isso, aquilo, outro, mas eu não tenho condição. Então, tudo bem, eu não tenho condição de fazer desse jeito. Qual a condição que eu tenho? O que eu possuo, que eu posso fazer? De que forma eu posso auxiliar? Então, fazer conforme as nossas possibilidades. E aí, eu quero falar para vocês ela é filósofa da Universidade Estadual do Paraná, do Ceará. Ela é doutora em teologia e membro do grupo de religiosas do Instituto Nova Jerusalém, em Fortaleza, Ceará. Professora do idioma grego, irmã Aila, como é carinhosamente chamada, tem se destacado como especialista nos chamados manuscritos do Mar Morto e nas cartas de Paulo. E foi com ela que aprendemos um pouco sobre a necessidade da caridade, conforme está na carta aos Coríntios, numa palestra que ela fez no ano de 2017. Então, ela inicia dizendo que no texto grego, Paulo usa a palavra ágape. Ágape traz o sentido do amor de Deus pelo ser humano. Daí dizer, João, no seu evangelho, que Deus é amor. É também usada para falar do verdadeiro amor do ser humano para com Deus e do ser humano para com outro ser humano. Então, como traduzir uma palavra para outros idiomas que tem tantos significados? Ágape é uma palavra grega que foi traduzida para o latim como caritas e que deu a nossa palavra caridade. Mas hoje, essa palavra caridade, ela está muito batida. As pessoas não conseguem perceber, né, o sentido grandioso dessa palavra caridade. Né? Muitos entendem a caridade como filantropia. Né? Filantropia é uma palavra grega. Filéu, verbo, filia, amizade. Então, é um amor no nível da amizade. E antropos significa ser humano.
Logo, a filantropia é querer bem ao ser humano, valorizar o ser humano, fazer algo pelo ser humano. Mas Paulo, ele usa a palavra ágape, que fala do amor de Deus. Deus é amor. Logo, a intenção dele era outra. O que seria então? Já que é tão difícil dizer o que é, vamos dizer o que não é. Então, caridade não é filantropia. Não é também beneficência. Beneficência é fazer o bem aos outros com o bem material que eu possuo. Então, utilizar dos bens materiais que eu possuo para fazer bem ao outro, isso é beneficência. Né? Mas Paulo, ele diz no versículo 3, e ainda que eu distribuísse os meus bens com os pobres, se não tiver ágape, não terei nenhum proveito. Então, ela não é também sinônimo de benevolência e indulgência, simplesmente. Né? Benevolência, fazer bem a todos, e indulgência, né? A gente vê no Evangelho, indulgência para com as fraquezas alheias, né? O perdão, né? Perdoar as fraquezas dos outros, né? Ser misericordioso com as fraquezas alheias, né? Como nós gostamos que sejam com as nossas, né? Com as nossas fraquezas. Quantas fraquezas que nós não possuímos, não é mesmo? Então, mas não significa simplesmente ser favorável a alguém. Paulo não vai dizer exatamente o que é, mas vai dar sinais. Ele vai falar de coisas que ele vive e vai dizer que nós vivemos também. E se a gente entrar nessa dinâmica, nós estaremos na dinâmica do amor. Então veja, o amor ágape, que é o amor no nível, o amor divino, o amor de Deus por nós, nosso amor a Deus, né? Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso, nos disse Jesus, né? Então é um amor e que o nosso amor a Deus, ele é tão verdadeiro que nós amamos o nosso semelhante também, né? E aí, então ele vai dar os sinais. Aí ele vai dizer na carta o seguinte: o ágape, nós já vimos que o ágape, né, na verdade é a palavra caridade, né, que foi traduzida para o latim como caritas e no português caridade. Então, o ágape é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, que é ser vaidoso, orgulhoso, né? Não é inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, fica irritado, enfurecido, não se ressente do mal, a mágoa, né? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o que está nos versículos 4 a 7, mas que ainda não é a definição do que é ágape, a caridade. É uma tentativa de dar uma ideia do que temos que viver, do que damos conta de viver, e com isso nos ajuda no processo de aprendizado da caridade. Então veja, a caridade é algo que nós vamos aprender, é um processo educativo, que nós vamos aprender nessa existência e vamos continuar praticando nas nossas novas existências, até que um dia nós desenvolvemos em nós esse amor ágape, esse amor, essa caridade, né? Que na palavra de Joana, caridade é o amor em ação, né?
Então, nos manuscritos mais antigos, nos diz a professora, que Paulo usa 7 vezes a palavra ágape. Mas, para as traduções do português, foi dada uma arrumação no texto. Então, não aparece isso. E ela diz, mas se ele disse a palavra, escreveu a palavra 7 vezes, é porque ele queria dar uma ideia de plenitude, né? De que nós estamos num processo de aprender a caridade, o ágape. É isso que pode nos aproximar do que Deus é, né? Porque nós somos chamados a ser parecidos com Deus, a ser sua imagem e semelhança. Então, na medida que nós vamos desenvolvendo esse amor em nós, nesse nível, nós vamos nos aproximando do que Deus é mesmo, né? Amor. Por isso a importância de nós nos colocarmos nesse caminho de crescimento, de desenvolver em nós esse processo. Então, fazer a caridade, fazer o bem, né? Sem interesse, né? Fazer o bem pelo bem, fazer o bem pelo amor ao bem, sentir em nós a alegria de servir. Nós estávamos outro dia conversando, é muito melhor de fato servir do que ser servido, é muito melhor. É muito mais compensador, nos traz muito mais alegria e plenitude servir do que ser servido. Por isso a gente vê lá, né, na oração de São Francisco, amar que ser amado, né? Porque a felicidade, a alegria nasce do processo que existe em nós. Na medida que nós vamos crescendo e aprendendo nessa caminhada, nós vamos nos tornando felizes. Nós vamos nos tornando plenos, né, desse amor de Deus que está em toda parte, que está na natureza, que está em nós. Em todos os lugares que nós olhamos, nós vemos o amor de Deus, em todos os lugares. Olha para a natureza, olha a beleza da natureza, olha quantas coisas Deus colocou à nossa disposição. Por isso que João diz que Deus é amor, porque em toda a sua obra nós só visualizamos amor. É isso que nós percebemos. Então nós somos chamados a sermos imagem e semelhança do Senhor Deus. E esse processo é um processo de crescimento, de evolução. Na escala, lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, fala da escala espírita. E daí nós vamos, nesse processo educativo, nós vamos mudando de grau, né? Vamos evoluindo, até o dia em que nós tivermos em nós essa plenitude, né? Esse amor pleno. Uma outra coisa, então, que a gente começa a refletir, né? Mas então, o que Paulo quis dizer em ser paciente? Ser paciente é perseverar tranquilo e bravamente ao sofrer infortúnios e injúrias. Quando vamos ver a vida de Paulo, nós vamos ver a quantidade de sofrimento, de injúria que ele sofreu. Em momento algum vimos a reclamação de qualquer situação que fosse. Então é isso, é perseverar tranquilo e bravamente aos infortúnios e injúrias. Isso é difícil, isso não é fácil. É por isso que nós estamos dizendo que é um processo educativo, que nós nos colocamos a caminho e que nós vamos desenvolvendo em nós esse amor na medida que vamos caminhando. E ele falou também em não arder em ciúmes. Então, não arder em ciúmes é o mesmo que não se consumir em zelo. Então você vê, o que Saulo fazia. Saulo, ele era zeloso do judaísmo.
das leis de Moisés, ao ponto de matar qualquer um que pensasse diferente, que tivesse outra opinião. Vamos ver no livro, na obra Paulo e Estevão, como que Paulo leva Estevão à morte. Por causa de quê? Por causa do pensamento contrário ao judaísmo. Então ele era zeloso. E ele está dizendo que a gente não deve ser zeloso, pastores, que a gente não deve arder em ciúmes. A gente não deve ter esse sentimento exagerado. Então precisamos ser mais flexíveis, com as pessoas que pensam diferente de nós. Precisamos compreender que cada um de nós está num estágio, não evolutivo, porque todos nós que estamos no planeta estamos no mesmo estágio evolutivo. Mas nós estamos em gradações diferentes de consciência. E isso é devido à forma como nós somos educados, à sociedade em que vivemos, os costumes e hábitos da sociedade que estamos. Então nós temos estágios diferentes. Por isso, nós vamos ter também visões diferentes. E daí, nós precisamos respeitar o ponto de vista de cada um. Porque o que cada um pensa não é problema nosso. O que cada um pensa ou faz é problema dele com Deus. Nós não temos nada com isso. Nós só temos conosco. Na medida que nós somos verdadeiros cristãos e buscamos caminhar nessa direção, o que vai acontecer? Que as pessoas que estão à nossa volta podem ser influenciadas pela nossa atitude, pelo nosso pensamento, pela nossa forma de pensar. Elas podem ser, mas isso é uma questão delas. Nós não podemos querer mudar as pessoas e nem querer que as pessoas pensem igual a nós, porque isso não é possível, isso não vai acontecer. Então, a gente vê essa questão do zelo, do excesso de zelo, muito no ambiente universitário, No ambiente universitário tem os PhDs. Então, dizem que o corpo docente, o corpo de doutores da universidade se divide em duas partes. Os que acham que é Deus e os que têm certeza que é. E isso é uma situação grave, porque bate o pé num ponto que fica difícil depois adiantar, sair, Então não é uma atitude agradável essa. Outra coisa é que a caridade, ela não é inconveniente. A caridade não é inconveniente. Ela não age indecorosamente, sem decência, sem dignidade, sem ética. Ela não age assim. Não exalta o defeito dos outros. Caridade não faz isso. No Evangelho diz que faz exatamente até o contrário, que ao perceber o defeito das pessoas, procura encontrar neles uma razão para buscar o lado bom de tudo. Então não acha, não se satisfaz com isso, ver o defeito do outro. Não ri daquilo que é despudorado nos outros, sem pudor, sem vergonha, despudorado, Às vezes a gente vê vídeos que eles mandam aí na internet de um lado do outro, de pessoas em situação de muita, de ferir a dignidade da pessoa. Que no momento de insensatez dela, age daquela forma. E as pessoas começam a passar isso. Isso vai contra a dignidade do ser humano, não pode ser feito. Então, aconteceu isso certa vez, e a gente viu uma palestra de uma pessoa na internet, até do Leandro Carnal, e ele dizendo que uma pessoa virou para ele e disse: mas esse mundo hoje não tem graça. Esse mundo hoje é muito sem graça. Porque antigamente a gente podia falar o que fosse, hoje não pode falar mais nada. Aí ele falou assim: bom, se o mundo engraçado para você é você falar mal das pessoas, ou porque ela é obesa, ou porque ela é negra, ou porque ela é
sei lá, a situação que ela estiver. Se isso for engraçado, né, então realmente você não entendeu nada da vida, né? E às vezes a gente acha graça numa situação que é uma situação que fere a dignidade da pessoa humana. Então, se chegou até nós um vídeo, uma foto dessa pessoa, não vamos passar para frente, não. Deixa morrer em nós. Né? Então, e tem muitos irmãos aí, né, que se dizem cristãos, caridosos, mas que passam e compartilham esse tipo de vídeo. Né? E isso a gente não deve ficar divulgando, não. Porque tem pessoas, porque a gente vai compartilhar, a gente vê às vezes nos grupos de WhatsApp, as pessoas ficam compartilhando. Um dia desses compartilharam alguma coisa lá, e aí eu postei alguma coisa, a pessoa não gostou. Aí eu, mas eu sou cristão também. Eu falei, mas como que é cristão? Ele está passando isso aqui, né? Pensei comigo, né? Aí ela me excluiu do grupo, imagina. Por quê? Porque eu falei que aquela imagem ali não condiz com o cristão. O cristão não pode ficar compartilhando. Então, eu fui excluído do grupo, vê se pode. Então, isso acontece às vezes, né? Às vezes acontece. Mas como cristãos, nós não podemos admitir. Um dia desse eu ouvi na televisão a pessoa dizendo, não basta a gente não ser racista. É preciso a gente ser antirracista. Antirracista. Ou seja, quando a gente vê alguma situação que denota racismo, a gente também chamar atenção, orientar, falar, se for possível, né? E não concordar com aquela situação. Eu me lembro de certa vez, uma amiga, teve uma época que eles cobravam essa bolsa de supermercado. Né? Cobravam. Mas se você fizesse uma compra, assim, mais considerável, aí você podia levar a bolsa. Mas se você comprasse pouca coisa, você pagava a bolsa. A minha amiga estava atrás e uma senhorinha foi e comprou 1 quilo de alguma coisa. A moça do caixa falou, infelizmente a senhora não pode levar a bolsa, porque a senhora comprou só isso daqui. Aí falou, não, ela vai levar a bolsa, cadê o gerente? Chama o gerente agora, porque ela vai levar a bolsa. Aí o gerente veio e já deu a bolsa para a senhora foi embora. Então eu achei assim, a atitude dela, ela falando sobre isso, eu achei a atitude dela tão legal, né? Quer dizer, na hora ela tomou a defesa do fraco, né? Era uma senhorinha que foi ali só para comprar aquilo ali, e ela tomou a defesa dela e falou, não, tem que dar a bolsa sim, que é isso. Então eu achei interessante a atitude dela. E certa vez também eu estava descendo do ônibus, aí eu vi um senhor, ele desceu do ônibus, tinha um arame todo retorcido, sabe? Assim, no meio da estrada. O senhorzinho foi lá, pegou o arame e achou um lugar seguro para colocar o arame. Olha, que coisa, gente, isso é atitude amorosa. Porque ele tirou daquele arame, ele não está de carro, ele está a pé, ele viu o arame, não ia se machucar. Para que ele foi lá pegar o arame, né? Ele estava pensando em alguém que vinha, alguém vai vir, vai ter problema com isso aqui, foi lá e tirou. Então, eu me lembro que quando a gente era criança, tinha uma cartilha, a gente estudava pela cartilha. E na cartilha tinha a história de um garoto que jogava a casca de banana no chão. E certa vez o amigo que veio atrás escorregou na casca de banana, caiu e se machucou. Então, na cartilha, a leitura era um ensinamento para que a gente não jogasse a casca de banana no chão. Coisa interessante, coisa linda, né? Você vê, é um ensinamento, você aprende ali, isso é a dinâmica da caridade. Né? Isso é um processo de aprendizado. Daí é importante a gente ensinar as nossas crianças, né? Porque já que é um processo educativo, que ele comece desde cedo. Então, mas tudo isso junto, que Paulo falou, tudo isso junto ainda não é caridade. Ele diz assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vamos ver o que ele quis dizer com tudo sofre. Então, manter-se em silêncio e ocultamente enquanto sente a dor.
Que difícil, né? Quando a gente está numa aflição, passando uma dor, a primeira coisa que a gente quer falar para o mundo, né? Contar o que está acontecendo, desabafar. Precisa desabafar, né? Então, manter-se em silêncio e ocultamente enquanto sente a dor. Tudo crê, convicção de extrema confiança em Deus. Aconteça o que acontecer. No livro 50 anos, tem o Nestório, né, que é a reencarnação de Emmanuel, e o Nestório é um escravo, já nessa época, um escravo liberto, que passa a ter contato com a doutrina do Cristo, e numa dessas reuniões ele foi preso, né, porque ele foi identificado como cristão. Ele foi preso, ele e o filho dele. E aí os dois foram levados para o calabouço, e quando o amigo dele, que havia inclusive lhe dado a liberdade como escravo, um grande amigo, né, e ele tinha essa pessoa na conta de um grande amigo e benfeitor da vida dele, foi visitá-lo e falou: Nestório, nega essa doutrina. Nega isso tudo, que você vai ter sua liberdade, vai ter sua vida de volta. E aí ele diz: eu não posso fazer isso. Muito embora todo o amor que eu tenha e toda a gratidão por tudo que eu recebi de tuas mãos, eu não posso fazer isso. E ele, então, esse cônsul, que era amigo dele, que poderia livrá-lo, foi embora, e o filho dele fala: pai, e agora, pai? Nós vamos morrer, como é que vai ser? Ele diz assim: vamos esperar e aguardar a decisão de Jesus sobre a nossa vida. Né? Então, tudo crê, é a convicção de extrema confiança em Deus. Aconteça o que acontecer. Nós estamos vivendo aí agora a época da pandemia, né? Tantos desafios que estamos vivendo. Aconteça o que acontecer, extrema confiança em Deus, que Ele rege os nossos destinos. Deus sabe de todas as coisas. E se algo nos acontecer, é porque nós precisamos passar pela experiência e precisamos aprender com ela. Continuar confiando em Deus, ter essa certeza de que da paternidade divina sobre as nossas vidas. Tudo espera. Então, Paulo, é interessante que ela nos diz aqui que Paulo, ele escreveu em grego, mas ele pensava em hebraico, porque a esperança é uma corda que vai do navio até a âncora. O que levou a dizer na carta aos Hebreus que a esperança é uma âncora. Então, assim, esperar no sentido de que eu sei onde estou ancorado, eu sei onde eu estou pisando, eu tenho confiança no meu Senhor. Então é isso, é essa confiança que nós precisamos manter em nossos corações, né? Tudo suporta. Então, tudo suporta tem dois sentidos. O sentido de que eu aguento a limitação do outro. Eu levo esse peso de conviver com pessoas que são difíceis. Quem convive com pessoas difíceis sabe como que é isso, né? Mas ele está dizendo que é isso, tudo suporta nesse sentido de suportar a limitação do outro, compreendendo e entendendo que todos nós temos as nossas limitações. O outro é limitado, mas nós também somos. O outro tem uma visão torpe sobre determinado assunto, mas nós também podemos ter. Nós não estamos com a verdade exclusivamente, né? Então, a gente compreender isso e conviver com essa pessoa difícil, entendendo isso, quer dizer, eu não desisto desse peso, né? Então,
também tem um lado profissional disso, pessoas que se desgastam, que se dedicam a uma profissão que vai beneficiar os outros. Nós estamos vendo agora, na pandemia, os médicos que estão à frente, né, do atendimento à Covid, muitos deles vivendo situações de mostrando, foi feita, eu vi uma live de um médico, ele falando que naquela época mais difícil da pandemia, muitos médicos não tomavam água, para não ter que ir ao banheiro. Porque quando ia ao banheiro, eles tinham que tirar toda aquela roupa e depois tinham que trocar todo, colocar outra roupa de novo. Então era muito trabalho, eles preferiam não tomar água, porque assim eles teriam que fazer menos isso. A gente viu a imagem de uma médica com o rosto todo manchado, porque ficar com a máscara o tempo todo é difícil, a gente sabe disso, né? E num ambiente onde existe um alto risco de contágio, você tem que usar uma máscara muito, não é uma máscara, né? Não é uma. Então isso vai ficando complicado. E a gente vê o desgaste que esses profissionais sofreram e estavam ali, a postos, para atender as pessoas. A gente vê o caso do médico que estava pesquisando o ebola, que veio a falecer, né? Então, é isso, quer dizer, esse suportar isso, né? E o outro lado desse tudo suporta, o outro sentido, é de ser suporte para o outro, é de ser suporte, não deixar o outro cair, não deixar que o outro seja destruído, seja despedaçado. Pode segurar em mim, que eu te carrego se necessário. Então, quando Paulo usa essa palavra 7 vezes, a palavra ágape, a proposta de Paulo é dizer que há um processo no qual nos colocamos a caminho, experimentando e sendo educado a viver a caridade. Experimentando e sendo educado a viver a caridade. E esse processo ainda está longe do ser humano conseguir. Está longe, nós ainda estamos longe de conseguir isso. Quem conseguiu isso foi Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Mestre, né? Ele conseguiu. Você vê que ele suportou tudo, o peso dos nossos pecados, dos nossos erros. Ele suportou tudo. E no último momento ele ainda diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha que nível de espírito, né? Então a lição que o Mestre Jesus nos traz é grandiosa, nesse sentido da caridade. Ninguém na Terra viveu de forma tão perfeita essa caridade, esse amor ágape. Ninguém viveu. E Paulo, então, ele termina concluindo que existem vários dons, né? E que tem dons que são muito apreciados, como os dons da profecia e do conhecimento. Quem não quer, né, conhecer sobre Deus, sobre a ciência, né? Conhecer sobre si mesmo? Quem é que não quer? Todos nós. Então, na comunidade de Corinto, esses dois dons eram muito apreciados. Mas ele vai dizer uma palavra inspirada, né? Quem é que não quer ouvir uma palavra inspirada? Não é mesmo? Então, mas ele vai dizer que tudo isso é muito imperfeito ainda. É muito imperfeito. Né? Que isso que eles estavam valorizando, esses dons da profecia e do conhecimento que eles estavam valorizando, ele ainda era muito imperfeito em relação ao ágape. Né? Ele estava muito, o ágape estava muito além desses dons. E se esses dons eles já faziam de forma imperfeita, então o que dirá do ágape, da caridade? Aí nós vamos ver, né? Então a caridade, ela precisa ser ensinada.
As crianças precisam aprender a fazer a caridade. Precisa aprender. O pobre também precisa aprender a fazer a caridade. Porque para Jesus, não importa o quanto que você está doando. Para Jesus importa se a gente está na dinâmica. Jesus não faz diferença se eu vou dar R$1 ou se eu vou dar R$1.000 para uma obra de caridade. Para Jesus, o importante é nós estarmos na dinâmica da caridade. Então, não importa se eu vou fazer o bazar, ou se eu vou conversar com alguém para fazer o bazar e vou auxiliá-la, e ela vai fazer o bazar. Nós estamos agora preparando as cestas para as famílias. Então, assim, tem uns que estão preparando a cesta, mas tem vários que doaram. Se os donativos não chegassem, nós não poderíamos preparar as cestas. Então, veja, estão todos envolvidos na dinâmica da caridade, da benevolência, do amor ao próximo, do desejo de auxiliar. Então, isso aqui é importante. E essa dinâmica da caridade, como nós dissemos no início, é uma decisão. Nós decidimos a desenvolver em nós esse amor. E aí, toda vez, diante de uma situação da vida, nós vamos pensar assim, se fosse Jesus, como que ele agiria? E nós vamos nos aproximar o máximo que nós pudermos dessa forma como Jesus agiria. Esse é o processo que nós vamos aprendendo, vamos solidificando em nós esse conhecimento, até o ponto de um dia isso se tornar espontâneo, como nos diz os Espíritos. Primeiro a disciplina, depois a espontaneidade. Então nós passamos a doar, a auxiliar, porque por disciplina, porque nós entendemos que é um dever, né? É um dever para com o próximo. Quando nós vemos o nosso próximo passando uma dificuldade, uma necessidade, sofrendo uma injúria, uma calúnia, né? É um dever nosso auxiliar de alguma forma. Então, mas na medida que nós vamos fazendo isso vai se tornando espontâneo, a tal ponto que nós não vamos mais nem precisar em querer fazer. Automaticamente a gente já vai e faz. Automaticamente a gente já sente o desejo de auxiliar e de ser benevolente. Então nós estamos nesse aprendizado. Alberto Almeida, palestrante espírita, tem um programa, uma série na TV que é o Amor Pede Passagem. E ele fala isso em vários capítulos. Amar se aprende amando. Isso daí. Então ele nos diz ainda o seguinte, Paulo diz ainda, quando porém vier o que é perfeito, a caridade, o que é parte, que é transitório, isso será acabado. Porque quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser adulto, desisti dessas coisas que são próprias de menino. Isso mostra a evolução do ser. Então, assim, hoje nós temos algumas atitudes que são muito infantis, muito infantis. E quando chegar lá na frente, nós vamos olhar para trás e nós vamos perceber como que nós conseguimos evoluir, porque aquelas coisas, aquela infantilidade, a gente não faz mais. Nós mudamos, nós amadurecemos, né? Então é isso que Paulo está falando, desse processo educativo, e que quando nós tomamos a decisão, nós vamos mudando e fortalecendo em nós esse desejo de fazer o melhor. Então, outra coisa que nós não podemos fazer é nos comparar com quem faz mais ou com quem faz menos. Às vezes a gente pensa assim, eu estou fazendo muito pouco, olha quanto que o outro faz, né? E a gente fica se achando, e às vezes até desanima, eu faço tão pouco, melhor parar de fazer isso, né? Então nós não podemos nos comparar, não importa como que nós estamos fazendo, é importante a gente estar nessa dinâmica da caridade, né? Na dinâmica do amor. Então eu contribuo de acordo com as minhas possibilidades,
de acordo com a minha personalidade, com a vida que eu tenho, com a forma como que eu sou. Então, quem pode muito, contribui com muito. Quem pode pouco, contribui com pouco. É assim que é a dinâmica. E isso, o quanto nós estamos fazendo, não é importante para Jesus. O importante é a dinâmica. Porque na medida que nós vamos fazendo, nós vamos desenvolvendo em nós o amor pelo bem. E aí nós vamos parar de querer fazer o bem para poder receber auxílio dos bons espíritos, ou para ser assistido pelos bons espíritos, ou para ter um lugar lá no nosso lar quando a gente desencarnar. Nós vamos parar de pensar nisso. Nós vamos fazer o bem simplesmente porque nós descobrimos que fazer o bem é bom. Fazer o bem traz alegria, traz contentamento para a nossa alma. Vai nos modificando intimamente, vai modificando a nossa visão de vida. Nós vamos nos tornando mais tolerantes, mais capazes de aceitar as limitações do outro, na medida que vamos desenvolvendo em nós esse amor. Então, esse processo que é educativo, ele não tem fronteira. Ele não tem fronteira religiosa, não tem fronteira geográfica, não tem fronteira ideológica. Eu me lembro quando nós começamos a fazer a campanha do quilo, tinha uma casa que não doava, porque eles só doavam se fosse da religião deles. Então não existe, a caridade não tem fronteira, seja quem for, como for, quem estiver ali. Eu não vou ajudar porque ele vai pegar isso daqui, vai usar, vai vender, vai usar os vícios dele. Então, nós não temos nada a ver com isso. O importante é a gente fazer a nossa parte, conforme o nosso coração pede, a nossa consciência solicita. Isso é que é importante. Então não tem fronteira, né? Não tem a questão da religião, da ideologia, de nada disso, né? Não existe essa fronteira. É realmente desse jeito, agindo assim, é que nós vamos nos convencendo de que nós somos verdadeiramente cristãos, que nós somos uma só família, a família universal, um só coração, filhos de um mesmo Pai. Então é isso. Nós queremos lembrar aqui um verso de Maria Dolores, quando ela diz assim: alma fraterna, sigamos, a voz do céu nos confia a base de um novo dia no campo renovador. Caridade, caridade, sem cansaço ou retrocesso, eis o caminho do acesso ao reino do eterno amor. E nós estamos caminhando para o final. E deixamos para o final uma oração de Emmanuel, que é uma mensagem recebida por Francisco Cândido Xavier, numa visita no Lar da Caridade, em Uberaba. E aí diz assim: Senhor Jesus, dá-nos a coragem precisa de esquecer-nos em auxílio daqueles que nos deste ao convívio. Ante a dificuldade, concede-nos a esperança que nos faça sorrir, encorajando os companheiros de trabalho e de ideal. Não nos permita a omissão quando se nos apresente a oportunidade de sermos úteis. Ensina-nos, Senhor, que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que por isso mesmo o perdão de quaisquer ofensas deve inspirar as nossas diretrizes, dando-nos a entender que os erros de outrem poderiam ser nossos. Auxilia-nos a pronunciar a frase de otimismo e de alegria, quando o pessimismo nos tente a abater a fé viva nos destinos que nos trastastes. Ampara-nos a fim de que sejamos um anteparo contra a violência,
pela capacidade de construir o bem onde estivermos, com a qual nos dotastes o entendimento. Infunde-nos a compreensão de que o doente e o necessitado, a criança e o companheiro desvalido, as mães sozinhas e os filhos do sofrimento devem usufruir de prioridade em nossa disposição de socorrer. Não nos deixe indiferentes à dor do próximo e inspira-nos o que devamos fazer para atenuar as lágrimas e as aflições, os conflitos e as desarmonias que lavram a terra. E faz-nos, Senhor, aceitar-te os desígnios misericordiosos e justos, que prevalecerão sempre sobre quaisquer desentendimentos humanos, de vez que a ti pertence as realizações da paz e do amor, que felicitarão as criaturas na terra. Não somente agora, mas sempre, não apenas hoje, mas igualmente no esplendor do amanhã. Jesus nos abençoe, nos ampare, nos traga muita paz, e que nesse exercício, nesse processo educativo de sentirmos o ágape, sejamos sempre amparados pelo Cristo e que não desistamos. Fiquemos firmes nesse objetivo. Que Deus nos abençoe e nos ampare agora e sempre. Nós agradecemos a Solange, pelo estudo da noite de hoje, sempre dentro de muita pesquisa que ela realiza. Deus possa abençoá-la, ampará-la, esteja com a gente aqui em outras oportunidades. Lembrando a vocês que domingo, mesmo horário tradicional das nossas palestras, 9 horas, nós teremos uma situação um pouco diferente, inusitada nesse domingo agora. José Borges, lá de Barra Mansa, pediu para fazer por videoconferência, Então, o Filipão aqui, que é o nosso doutor nessa área, vai fazer o possível para que tudo transcorra da melhor maneira possível. Então nós vamos projetar, Felipe, aqui com data show, a imagem do Borges, lá da casa dele, provavelmente, não sei onde ele vai estar, que vai nos falar sobre o tema solidão, ok? Então, mas aqueles que quiserem ver, beleza, que assistem aqui também no data show, uma imagem maior do que em casa, Então, algum aviso, Felipe? Tirando essa próxima palestra, como a Solange disse, todo mundo já doou, trouxe. Nós estamos numa campanha aí para as famílias carentes lá do bairro Eldorado, que a Solange está encabeçando isso com muita propriedade. Então, muitas pessoas realmente doaram, como ela falou, e a gente agradece a todo esse esforço pessoal de cada um aí, dela que está organizando isso, com mais algumas colaborações aqui. E é isso aí. É o trabalho da caridade, como foi o tema da noite de hoje. Bom, então antes da gente passar para o passe, lembrando a vocês que nós estamos com trabalho de passe, trabalho reduzido em função da pandemia, e que nós estamos também com a perspectiva aí para o ano que vem, 2021, que as coisas melhorem, para que a gente volte aos estudos presenciais. Já definimos, se tudo correr bem, na primeira semana de fevereiro a gente volta com todos os estudos presenciais aqui na casa, dependendo obviamente do avanço ou não da pandemia e da autoridade constituída do município, que provavelmente fará um novo decreto em função da situação. Nós estamos dependendo disso, mas a nossa proposta é na primeira semana de fevereiro retomar todos os estudos presenciais da casa, ok? Vamos torcer para que isso aconteça, que a situação melhore. Então nós vamos encerrar essa primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade, pedindo a Solange que faça a nossa prece, encerramento da primeira parte. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por todas as bênçãos que colocaste sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que passam por aflições e dores. Abençoa, Senhor, as famílias que têm perdido entes queridos nessa pandemia.
Que a tua luz infinita e o teu amor, Senhor, consola o coração de todos e ampare esses nossos irmãos que estão retornando ao mundo espiritual. Muito obrigada, Jesus, que a tua paz permaneça em nossos corações e que possamos, nesse processo de aprendizado da caridade, termos a certeza, Senhor, da tua infinita bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, que traz para nós as experiências que nos são necessárias. Que a tua luz infinita esteja conosco, nos ampare e abençoe, Senhor, todas as famílias. Amém. Aqueles que tiverem então necessidade de paz, né, aguardem no salão e os passistas se dirijam à sala também.